Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Turma, dando continuidade aos estudos, claro que ainda sobre o conhecimento. Hoje vai falar de um subtópico ou tópico, né? Como achar melhor. Hoje nós vamos falar sobre possibilidades. O que podemos conhecer? Esse é o assunto que nós iremos tratar nesta semana. Possibilidades, o que podemos conhecer. É claro que aí são os informativos, o nome da escola, o nome do professor, a disciplina, a direção de estudo, tá? A cidade, a referência do livro, e não esquecendo que esse assunto, o conteúdo em si e as questões vocês poderão encontrar elas na página 196 e a página 199. 196 a 199, tá? 196 a 199, certo? Primeiramente, o que é uma verdade? Para vocês, o que é verdade realmente? Nós temos um conceito pronto e definido, o que é uma verdade. Como eu vou me basear que algo é verdadeiro, que algo é confiável, que aquela informação é confiável, certo? E nesse tempo do qual nós estamos vivendo, esse tempo de campanha eleitoral entre vereadores e prefeitos, o que é a verdade aí nessas propagações, nas notícias, seja do candidato A, seja do candidato B, seja do vereador A, seja do vereador B. O que é a verdade? E você, se alguém perguntasse, o que é a verdade para ti? Como você responderia? Quais são os termos técnicos que eu posso estabelecer algo como verdadeiro? Aqui nós temos um pequeno conceito. A palavra verdade tem um sentido básico de uma correspondência entre o que se pensa ou se diz e a realidade que se quer conhecer ou expressar. É o mesmo que conhecimento verdadeiro. Conhecer a verdade. A ideia de conhecer como objeto é, em sua essência, ou seja, sua realidade intrínseca. Trata-se de conhecer o ser, a realidade essencial e metafísica das coisas. Então, o conceito básico, que eu concordo com ele, a verdade nós devemos buscar o quê? A essência dela. De onde ela surgiu? Como ela surgiu? Por que ela surgiu? Tá? Esse é o principal, o primeiro conceito que nós devemos tentar encontrar. De onde esse conceito surgiu? De onde ela se originou? Tá? Por exemplo, a palavra conhecimento. O que é essa palavra? De onde ela surgiu? Por que ela surgiu? Eu vou buscar a verdade dela, vou buscar a essência dela, vou buscar o início dela, como ela realmente surgiu, ela apareceu. E diante desse conceito de verdade, nós temos duas correntes. A corrente dogmatista, ou dogmatismo, e a corrente ceticista, ou ceticismo, tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre o dogma, né? O que é realmente dogma? O dogmatismo defende a possibilidade de atingirmos a verdade. Seria mais ou menos aquela ideia de que é uma verdade inquestionável. Você está apenas para obedecer, para acreditar. Uma ideia sobre isso, que nós temos muito claro, são nas verdades bíblicas, tá? Nas verdades religiosas, tá? Na verdade divina. O que está na Bíblia não é para você duvidar, não era para você questionar. É apenas se você pertence à igreja ou à religião tal, você tem que apenas acreditar, botar fé, depositar a fé naquilo que é verdade e aceitar como é determinado, definido, certo? Então, o conceito mais básico de dogmatismo seria a questão religiosa. E dentro dessa mesma corrente dogmática, né, nós temos o dogmatismo ingênuo e o dogmatismo crítico. O que seria o dogmatismo ingênuo?
é aquela tendência que confia plenamente nas possibilidades do nosso conhecimento, predominante no senso comum. Ou seja, aquele pessoa que alguém falou, se ele falou, é verdade. Ele não duvida, não questiona e pronto, acabou. Agora, aquele dogmatismo crítico é aquela pessoa que acredita, mas antes de acreditar, ele o quê? Levanta alguns questionamentos, ele levanta algumas dúvidas, tipo, tendência que ele defende que nossa capacidade de conhecer a verdade mediante um esforço conjugado de nosso sentido e de nossa inteligência. Ou seja, o dogmatismo crítico, ele acredita. Só que antes dele acreditar plenamente, vai fazer o quê? Uma análise, vai estudar, vai ver as possibilidades de como realmente isso acontece ou pode vir a acontecer. E a segunda corrente são os céticos, né? O que é aquela pessoa cética, o ceticismo? Uma doutrina é cética quando duvida da possibilidade de conhecermos a verdade ou nega essa possibilidade. O cético já é aquela pessoa aos extremos. Muitas vezes o dogmatismo é aos extremos e o ceticismo também é aos extremos. Ou ele acredita em tudo, ou ele duvida de tudo. Isso aí nós podemos chamar de pessoas extremas, né? Ou é o A ou B, ele não tem meio termo. Essas duas correntes, tá? O cético que já acredita sem duvidar, o cético que não acredita em nada e o dogmatismo que acredita sem duvidar. O filósofo grego Gorgias, o pai do ceticismo absoluto, ele é considerado o pai do ceticismo. Ele defendia as seguintes ideias: o ser não existe, se existisse não poderíamos conhecê-lo, e se pudéssemos conhecê-lo não poderíamos comunicá-lo aos outros. Então você vê que essa pessoa, de todas as formas, ela duvida do conhecimento. E uma terceira corrente, eu acho que essa seria mais ideal para nós hoje, né? Claro que não devemos duvidar de tudo, mas também não devemos acreditar em tudo, né? Temos que ter esse equilíbrio, né? Sempre buscando, estudando, fazendo as análises, buscando os conceitos mais verdadeiros, as fontes mais seguras, para você ter certeza, convicção daquilo que você trata. O criticismo trata-se, portanto, de uma posição crítica diante da possibilidade de conhecer. O criticismo admite a possibilidade de conhecer, mas esse conhecimento é limitado e ocorre sob condições específicas apresentadas por Kant na obra Crítica da Razão Pura. Então, essa corrente de criticismo é aquela corrente no qual a pessoa, ele sempre antes de duvidar ou de aceitar qualquer coisa, ele vai o quê? Admite essa possibilidade de conhecer. Ele não nega totalmente, ele não aceita totalmente. Ele vai estar sempre o quê? Buscando, se informando, correndo atrás para ver se realmente condiz com aquilo que está sendo tratado, trabalhado. E, por último, nós temos essa nossa atividade na página 199, dando continuidade ao livro, né, que você já tem conhecimento do livro. Cada página vai continuando aquelas questões. E hoje nós vamos continuar na página 199, da 8ª à 12ª questão. Se eu não me engano, a 11ª e a 12ª não estão diretamente, digamos, das atividades do livro. Ela foi elaborada pelo professor, tá? Então, vocês tentem, de uma certa forma, definir, explicar o conceito de dogma, definir quando uma pessoa ela é cética, né? Ou pode ser com suas próprias palavras, ou baseado nas informações do livro, ou do trabalho que foi feito e desenvolvido. E quando for mandar para os alunos, vou explicar através do áudio, tá? Então, de já, obrigado pela atenção e pela compreensão e bons estudos.